Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. Shalom, amados em Cristo, shalom, igreja, shalom aqueles que também não conhecem Jesus, que a paz seja convosco. É um prazer estar nessa segunda-feira compartilhando a palavra poderosa de Deus, fazer parte desse reino inabalável e poderoso, a qual nos dá a oportunidade de sermos chamados de filhos e co-herdeiros com Cristo. Amados, essa palavra que eu quero compartilhar nesta noite certamente falará conosco e certamente tem algo novo para nós. Meu nome é Paulo Pérez, pastor do Ministério Sementes de Cristo, e toda vez que nós temos um chamado, temos uma convicção, nós vamos adiante. Eu e você somos pessoas que pensamos, que raciocinamos e que de repente passamos por situações difíceis e traçamos alguns objetivos e metas e traçamos aquilo que vem também em nosso coração com um ânimo novo, com uma posição poderosa diante de Deus. O Ministério Sementes de Cristo, ele começou com uma palavra que talvez ela não está inserida na Bíblia, mas talvez você entenda do que eu vou falar. Certa vez nos mandaram uma mensagem para mim e para minha esposa, e quando eu li aquilo eu fiquei tocado, não porque seja a palavra de Deus, mas porque ela repercute no que é morte e o que é vida e o que é o poder da germinação de uma semente lançada em solo fértil. O título dizia assim, ou a frase: tentaram nos matar, mas esqueceram que nós somos semente. E depois daquilo, depois de algum tempo orando a Deus, e foi instituído, foi estabelecido, iniciou-se o Ministério Sementes de Cristo. O Ministério Sementes de Cristo tem o intuito de ministrar a palavra, de falar do Evangelho de Cristo, do poder da palavra regeneradora, transformadora, e dizer a mim e a você que o Evangelho continua prevalecendo, a palavra prevalece sobre todas as coisas e tem poder e domínio sobre céus e terra, porque Deus estabeleceu a sua palavra para que nós nos fortalecêssemos. E a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, nós vamos compartilhar nessa noite. Vamos ler do versículo 33 ao 42. Atos, capítulo 5. A palavra de Deus diz assim: certa vez os apóstolos, Pedro e os demais apóstolos, estavam passando por situações muito difíceis, perseguidos, passando por situações contrárias e questionamentos sobre o que eles ministravam, o que eles pregavam, que era a ressurreição de Jesus e que Jesus tinha poder sobre toda a carne, sobre toda Israel e sobre todo o mundo. E alguns não entendiam. Certa vez, Gamaliel dá um parecer, um doutor da lei, a qual depois os amados entendendo vão ver que Paulo no judaísmo, decorrente da lei, aprendeu muito aos pés de Gamaliel, por isso foi muito instruído. Então esse homem era muito instruído, muito inteligente. E olha o que a palavra diz a partir do versículo 33. Eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los. Queriam matar os apóstolos que anteriormente estavam falando de Jesus. Mas, levantando-se no sinédrio um fariseu, chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco. E lhes disse: israelitas, atentai bem o que ides fazer a estes homens. Porque antes desses dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, o qual se agregaram cerca de 400 homens, mas ele foi morto, e todos os quantos lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Depois desse, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este pereceu, e todos quanto lhes obedeciam foram dispersos. Agora vos digo: dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homem, perecerá. Mas, se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejas, porventura, achado lutando contra Deus.
e acordaram com ele, ou concordaram com ele. Chamando os apóstolos, os açoitaram e ordenaram-lhes que não falassem em nome de Jesus, e os soltaram. E eles, se retirando do sinédrio, regozijavam-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por este nome. E todos os dias, no tempo de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amados, que passagem poderosa. Pedro e os demais apóstolos falando de Jesus, falando da ressurreição, que Jesus tinha poder para curar, para libertar, para salvar. E esses homens, os doutores da lei, os fariseus, eles não acreditavam na ressurreição e não acreditavam que Jesus tinha o mesmo poder de Deus ou era o Filho unigênito, o Filho amado. Até porque eles acreditam que Jesus, o Filho, o Deus, não veio até nós ainda. Jesus era apenas um grande profeta, um homem de Deus, mas não era o Filho para eles. Agora, quando Pedro e os demais apóstolos começam a ministrar no poder de Deus, sobre as coisas sobrenaturais de Deus, sobre a unção, aquilo que vinha do trono de Deus sobre todo homem, a libertação pela fé, a cura dos enfermos, a oportunidade da salvação, esses homens não entendiam. E de repente, eles fazem uma reunião, pedem que Pedro e os demais apóstolos se afastem, saiam, fiquem lá fora, para começar a conversar, e Gamaliel dá uma direção. Olha, veio Teudas, veio os demais pessoas e tentando falar ou dizer que era algo e tudo caiu por terra e até mesmo teve consequências de morte para Teudas e para os demais que estavam com ele. Agora, se esses homens, se esses varões, eles estão insinuando ou falando palavras persuasivas que não é de Deus, eles perecerão da mesma forma. E ele tinha muita inteligência e essa inteligência fez com que todos que estavam no sinédrio concordassem, aceitassem aquela diretriz de Gamaliel. Porém, Gamaliel sabia certamente do que estava falando. Gamaliel, pela sua inteligência, ou talvez num momento de lucidez, ele claramente tinha certeza de que aquelas palavras não eram palavras persuasivas, eram palavras de poder. Mas ele não podia assumir diante do sinédrio, ele não podia assumir como um escriba, como um fariseu, ele não podia esclarecer diante deles, olha, tem algo diferente nesses homens. Eu estou vendo algo diferente e nós deveríamos acreditar. Simplesmente ele vem com uma direção concreta, única, e que estabeleceu que eles dessem a oportunidade de eles continuarem. Aí eles mandam que eles entrem, que os apóstolos entrem e falem, olha, nós vamos soltá-los, mas nós impedimos ou determinamos que vocês não falem mais de Jesus. O interessante é que no versículo após eles falarem isso, eles saem alegres, se regozijando, a palavra de Deus diz, se alegrando. Eles deveriam alguns estar chorando e alguns estar rindo loucamente, né? Por causa dessa maravilhosa graça da qual o Senhor estabeleceu sobre a vida deles. E de repente, eles mesmos determinados para que não falassem, logo em seguida, a palavra de Deus diz, no 41, e eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se, por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por este nome. Ou seja, eles se consideraram dignos, se alegraram porque afrontaram eles, tentaram limitar as palavras que saíam das suas bocas, tentaram barrar o evangelho genuíno de Cristo Jesus a todo o povo, a toda criatura. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e pregar Jesus, o Cristo ressurreto. Que coisa tremenda! Amados, eles foram indicados para a prisão. Eles foram açoitados, a palavra diz. O interessante é que eles foram açoitados antes de forem libertos. Ou seja, o sinédrio, de repente, pensou, não, Gamaliel, nós aceitamos o que você falou, nós aceitamos soltar esses homens, mas vamos dar um corretivo neles, vamos dar umas chibatadas neles para que machuque, para que eles sintam dor e entendam que se eles fizerem isso de novo, vão apanhar, e de chicote. E, amados, chicote, lembrando, eu sei que você sabe, não é uma cinta, não é
não é simplesmente uma varinha. O chicote dói, e dói muito. O chicote estabelece corte, sangramento e possivelmente eles puderam passar por isso. No entanto, eles saem dali se regozijando com as chibatadas, com a afronta que fizeram para eles e com as dores, ou com os cortes, ou com os hematomas. Eles não queriam saber disso, eles queriam saber que eu sofri, ou eu fui passado por ter Jesus na minha vida, eu fui afligido, eu fui agredido por causa do Evangelho de Cristo. E para nós, na lucidez de um homem, pela lógica natural, terrena, humana, amados, nós não entendemos isso. Como é que pode um homem, uma mulher, buscar a Cristo, falar de Cristo e ser afrontada, ser retirada do cenário, ou ser até mesmo agredida, amados? Nós vamos passar por isso, porque toda vez que você fala do Evangelho de Cristo a pessoas que não querem ouvir, a pessoas que não querem sair, se libertar do pecado, a palavra de Deus é como uma afronta para elas, porque é espada verdadeira, é poder se manifestando. Então essa pessoa, a única forma dela não se render, ela é fugir, ou ela te afrontar ou te machucar. Então para alguns, a afronta e o ferimento com palavras ou com agressão é mais fácil, porque te retém ou tenta te parar. Mas como os apóstolos continuaram, é uma palavra que eu te direciono ou te coloco nesta noite, amado, para que você entenda isso. E no momento oportuno dos momentos de tribulações ou dos momentos contrários, quando pessoas renegarem a tua palavra, o que você estiver falando do Evangelho, falarem que você era transgressor, era um pecador e agora quer falar de Jesus, você não tem autonomia, não tem autoridade para isso, você simplesmente pode dizer: obrigado, Senhor, porque fui afrontado por falar a tua palavra, mas me regozijo e continuarei falando e pregando esse evangelho poderoso de paz. Amados, este texto serve para que nós entendamos, para que nós não paremos, continuemos, e aqueles que estão falando de Cristo em toda a terra, seja em Rita do Araguaia, em Alto Araguaia, no estado de Goiás, no Mato Grosso, no Paraná, no estado de São Paulo, em todos os demais estados do Brasil, nós precisamos urgentemente continuar, prevalecer, permanecer fiel a esta palavra a qual nos foi dada, a qual nos foi instruído, a qual nos foi estabelecido. E quando nós decidimos por isso, amados, coisas tremendas acontecem para a glória do nosso Senhor e Salvador, porque toda vez que uma pessoa recebe esta palavra de vida eterna, este manual de vida, essa palavra que faz com que ele tenha uma nova vida, um novo tempo de vida, é quando nós ou essa pessoa aceita, amados. Há um regozijo da nossa parte, sim, mas há algo internamente nesta pessoa que aceita, que é tão grande, que ela nunca passou por algo tão poderoso e tão grande que abalou a estrutura física e emocional dela, porque ela não conhecia. E quando ela conhece a verdade, ela é transformada, como a palavra de Deus diz, de glória em glória, para que seja estabelecido no tempo oportuno, para que cada vez mais eu me torne parecido com Cristo, sendo discípulo de Cristo. Amém, igreja? Que essa palavra chegue a você como um despertar. Continue, persevere, não desista, porque este chamado é poderoso e é do reino de Deus. E esse chamado, amados, talvez você não entenda isso, mas ele é para todos. Para alguns decidem, eu não tenho a facilidade de falar da Bíblia, do Evangelho. Amados, quem vai te instruir é o Espírito Santo, porque quem faz a boa obra não sou eu e nem você, é o Espírito Santo de Deus. Então conceda ao Espírito Santo, que é um cavalheiro, que ele direcione a palavra e que essa pessoa seja tocada no poder do Espírito Santo sobre esta vida. Que a paz do Senhor, a graça do Senhor e a doce consolação do Espírito Santo de Deus seja com você e com a tua casa, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família.